E se vocês puderem falar aí uns 2 minutinhos sobre essa cúpula do Mercosul, né? O que vocês esperam aí da cúpula do Mercosul, Bruno e Victor, rapidamente aí? Eu espero a ausência do Milei. Já é uma boa, né? Pois é, tem um temaço aí que está chegando. A preocupação com o controle da hidrovia Delta do Paraná, História do Prata. Esse é um tema muito delicado e que vai ser uma das pautas da reunião. A outra é o seguinte, né? É que vão tentar, e não vai ser difícil, né? A retomada do Mercosul com alguma centralidade, uma vez que o próximo governo do Uruguai, com a volta da Frente Ampla, de uma forma ou de outra, vai dar conta de colocar o Mercosul de novo como um dos pilares dessa relação exterior. Também está chegando, olha só, interessante isso aí, né? O que uma seca não faz, né? O Panamá está querendo se aproximar do Mercosul, vai ser visitante da reunião, e é muito em função da perda de poder de navegação do Canal do Panamá, em função da seca e em função do avanço logístico, né, das várias rotas sendo criadas com capital chinês, em Honduras, no México, o megaporto de Xangai, a nova rota da seda que a Colômbia já falou que vai querer aderir, o Brasil está querendo e não está querendo ao mesmo tempo, enfim. E o Panamá, que é um país dolarizado, está chegando. É algo muito surpreendente isso. Então, Bolívia e Panamá como novidade, e a questão urgente é a hidrovia do Delta do Paraná hidrovia do Paraná e o Delta do Prata, e, obviamente, o acordo com a União Europeia, que acho que agora avança um pouquinho. Resumão foi esse. A Bolívia participando pela primeira vez oficialmente de uma cúpula, né? Uhum. E qual é a próxima presidência, Bruno? Tu sabe dizer? Não é da Argentina, né? E agora me pegou. É que era muito rápido, só 6 meses, né? Vai girando. Agora me pegou. Estou tentando fazer uma leitura dinâmica aqui numa notícia para ver se diz, mas não diz aqui. Mas, enfim. E este acordo aí com o Mercosul, com o mercado europeu, isso aí não deve sair, né, Bruno? Eu acho que isso aí não vai adiante, né? Olha, o estresse com o Carrefour reverteu. O estresse com o Carrefour era a questão da inundar o mercado francês com carne brasileira, que eles têm reserva de mercado na França. Um período, o acordo não saiu, e foi positivo, não saiu. Até conheço um camarada que atuou para vetar o acordo, porque a União Europeia queria entrar como fazendo licitação para compras de governo nos países membros. Aí não ia dar, né, cara? Eles vão quebrar o pouco de indústria que tem no Mercosul. Mas se atenuar essa relação, se a União Europeia abrir mão de ser licitante de compra de governo, é possível que avance sim. Foi o que eu li, pelo menos. E, Luiz, acho que o próximo membro vai ser a Argentina, agora. Olha aí, ó. Vai mais essa ainda. Milei de presidente vai ser dia 6 de dezembro que ele assume. Essa aí ia ser legal, assim, de ninguém ir Papelão, na né? Ninguém ir para a cúpula. Manda só um subsecretário Manda o passaporte do Bolsonaro, gente. Devolve o passaporte. Fala que ele pode passar na fronteira com a RG. Não precisa de passaporte, não. Ai. Mas vamos avançar com o presidente do Victor, assim, tentando colocar um saco de lixo no caminhão. Vamos lá, vamos aqui, ó. El señor presidente está haciendo basura con nosotros. Ahí, vaya abajo. No, bájese. Acá. Ahí. Sabe como é que foi essa história? Eu vou até explicar. Se quiser ficar deixando o vídeo sem áudio, não tem problema. Tá, vamos lá. O Boric, ele foi
ele foi de verdade procurar ele estava saindo do palácio quando ele viu o pessoal recolhendo o lixo do palácio. E como ele é um cara assim... Bom, diferente do Bolsonaro, que gostava de ver gente buscando comida no lixo, o Boris gosta de ver gente trabalhando. Então ele foi lá e foi aprender a usar um caminhão de lixo. E olha como é que o pessoal da direita, né, a hegemonia das notícias aqui no Chile, eles destacam mandar descer o presidente. Lógico, ele não pode subir sem equipamento de segurança, sem luva, sem proteção, ele não pode subir no caminhão. Ele fez, eu reparei também. Mas a direita destacou isso, para ele mandar ele descer. O que eles não destacam é, o presidente estava indo embora depois de um dia de trabalho, encontrou o pessoal do caminhão de lixo e falou, como é que brinca com isso? É diferente a relação, você vê ele com as mãos limpas, com as mãos sem luva, jogando lixo mesmo dentro do caminhão. Não é alguém que tem nojinho, não, é alguém que conhece. Pelo menos quer aprender. Um presidente que foi muito maltratado nos últimos dias por causa de uma senhora que denunciou ele, primeiramente por abuso, depois por assédio, depois por divulgação de imagens privadas, imagens de conotação sexual, e depois se descobriu que ela acha que eles, quando fizeram um estágio juntos, há 10 anos atrás, roubou um pendrive do escritório dela, e ele que divulgou as imagens. Essa é a acusação contra o Boric. Qual que é o problema dessa acusação? Essa acusação estava rolando há mais de um mês. Teve o caso do secretário de Segurança, que sim, foi pego abusando de uma funcionária e que terminou com prisão, né, do Manuel Monsalve. Mas o caso do Boric era totalmente diferente. É uma mulher que fez essas acusações, que ela, ao fim, se soube que ela se fez acusações e que ela acha que ele roubou um pendrive em 2013, 2014, que tinha fotos privadas dela, e ele colocou essas fotos online. Se a gente quiser debater sobre isso, eu posso debater que essa mulher hoje, ela está com uma pena remitida por roubar um mercadinho, e a pessoa que estava esperando ela no carro é um advogado de ultradireita, que na época era seu namorado. Se a gente partir desse parâmetro, dá para chamar de bobagem? Claro. E a repercussão está sendo grande aí? Foi, principalmente pelo tempo que demorou entre a acusação e a saída a público, quando o presidente confessou que isso estava rolando. Ele está sendo investigado, ele tem o imputado, que a gente chama assim, né, que ele é investigado pelo caso, mas ele já cedeu acesso aos e-mails que ela tinha mandado para ele, no qual ela assediava ele já deu acesso a toda a informação que ele podia, mas quando se conheceu qual que era verdadeiramente a acusação, ficou bem complicado para um partido que hoje está ganhando muita relevância, que é o Partido Republicano, que é da onde a gente tem o José Antônio Cast, que é membro da CEPAC. Uhum. E o advogado esse que estava com ela no carro é do Republicano também? Óbvio. Ué? Óbvio que era. Ué? Olha... O namorado dela? É. Ele é republicano. Por que ela roubou um mercadinho? Não faz o menor sentido isso. Ela tem algumas dificuldades de personalidade, alguns problemas. Tá. Não é a primeira acusação, são várias acusações que ela já enfrenta e várias vezes ela teve algumas condenações. Então, se a gente quiser tratar com esse nível, assim, a gente pode tratar também desse podcast do UOL contra a Janja, a gente pode tratar da defesa. Agora a gente tem o canal Paralelo 33 no YouTube, que fala mal do presidente todo dia, tem uns 3, 4 vídeos, e é bem no estilo CEPAC, de mentira, pegando pedaços de notícias, onde são opiniões, eles vendem como se fosse a notícia de verdade, e acaba montando esse mundo paralelo. Sim. Perfeito. Ô, Victor, última pergunta. Porque me chamou a atenção, né? Essa senhora, essa moça que acusou, ela, na atualidade, ela tem uma relação estável com um advogado do Partido do Castro, é isso? Não, já não tem. Até Até ele achou que não valia a pena.
E ela só fez a acusação depois que rompeu com esse relacionamento? Ela fez essa acusação aproximadamente há 1 mês e meio. Mas a gente tem que lembrar que as eleições no Chile estavam nesse período. O que acontece é que a justiça decretou segredo de Estado, porque é uma acusação ao presidente, e o presidente veio a público quando começou já o burburinho, já começou o rumor, ele decidiu confessar que ele estava sendo acusado, primeiramente de abuso sexual, depois virou assédio sexual, depois virou divulgação de imagem pública, e agora é roubo de imagens privadas e publicação online. E o sigilo bancário da acusadora já foi exposto? E não vai ser. A legislação chilena não permite que você faça esse tipo de investigação durante esse processo. O que poderia ser é se o Boric quisesse denunciar ela, falar que ela, por exemplo, está sendo manipulada, que tem dinheiro por meio, mas o presidente falou, eu não vou denunciar ela por nada, eu vou me defender, obrigado. Lembrando que aqui no Chile não tem reeleição imediata. Sim. Então, já há o Boric não está preocupado de ser reeleito. Entendi. Mas cara, que absurdo. Sem dúvida que repercute na eleição, né? Todo o burburinho, Não repercutiu tanto, repercutiu mais no Ministério da Mulher, onde a ministra tem sido bastante questionada, principalmente pelo seu atuar nessa acusação. Apesar que o governo inteiro já falou, gente, peraí, isso daqui não tem nem pé nem cabeça, se vocês quiserem falar da acusação, fala com o advogado do Boric, pô, ele é o cara que vai resolver isso, porque isso não é um problema que nós não consideramos que isso é um problema de Estado, porque não vemos nem pé nem cabeça nessa acusação, até porque 10 anos depois acusar o presidente de talvez ter roubado um pendrive com fotos privadas não é bem um tipo de acusação fiável. Eu acho que nem as imagens estão aí. Pois é, a pergunta... Teve relacionamento quando então jovem estudante de direito com essa moça? Ele nega, mas os e-mails não são tão claros nesse sentido. Mas ele era um estagiário de direito, eles estudavam os dois direitos, estudavam num estúdio, não era presidente, não era deputado, ele era um estudante. Um líder estudantil, mas era estudante. Caramba, 10 anos depois, cara. 10 anos depois. É mais uma notícia aí que entra no... Entra nos anais, por favor. E não surgiu na campanha presidencial, surgiu agora. Não, eu ia dizer que entra no pacote estratégico de ataques da extrema-direita, né, de lawfare na América Latina, né, que a gente vem abordando seguido aqui no canal, né? Essa semana, aliás, temos um andamento no processo de lawfare da Guatemala, né? Uma movimentação, como a gente diz no meio jurídico, né? Quando o processo anda, tem uma movimentação. Lá na Guatemala, o golpe de Estado judicial, né? Que vem em câmera lenta, como diz o giro latino, o partido do presidente lá do Arévalo teve o registro cancelado, né? Pelo promotor, aquele que anda perseguindo lá o Arévalo, né? Em El Salvador, né, já vou trazer aqui algumas das manchetes ali, né, que está tudo englobado nessa pauta aí, né. El Salvador, a gente vem tratando do Bukele aqui, abordando as violações de direitos humanos dele, né, os números falseados, né, da queda de assassinatos, a gente abordou há cerca de 1 mês, 2 meses, trouxe aqui uma matéria de um periódico britânico, né, Bruno, não me lembro qual era agora, mas até eu me lembro que no programa tu disseste que era um periódico de direita, né? Então, é uma fonte confiável para nós, né? Porque não é nenhuma fonte comunista, da esquerda, né? Um periódico lá da direita britânica, dizendo que os números de queda de assassinatos em El Salvador eram falseados, né, pelo Bukele. E agora, ele também quer modificar, não é ele que quer modificar a Constituição para botar base estadunidense, né? Acho que isso é no Equador, né? Mas é no Equador, né, que eles querem que o Noboa quer modificar a Constituição. Mas sim, agora sim.
A gente até confunde os títeres, né? Mas o Bukele agora, nessa semana, a notícia é que ele quer reverter uma lei ambiental histórica lá de El Salvador para autorizar a mineração de ouro, né? E liberar o ouro aí para os exploradores, né? Capitalistas. E na Venezuela, o Edmundo Gonzalez, né? Essa notícia aqui até vou trazer, destacar ela. O Edmundo Gonzalez, que é o tio Paulo lá da Venezuela, né? Aquele tio Paulo que apareceu aqui no Brasil, há vários memes, né? Da sobrinha levando ele no banco já morto para sacar dinheiro, né? O tio Paulo da Venezuela, que foi candidato à presidência lá, o títere estadunidense e mandalete da Maria Corina, né? Dizendo que pretende estar na Venezuela para a posse presidencial em janeiro, né? E o ministro da Justiça e Defesa da Venezuela, o Diosdado Cabello, deixou nas entrelinhas que se o ex-candidato Edmundo Gonzalez correr o risco de voltar ao país, ele pode ser preso, né? Exibindo uma caixa de algemas, né? Então, o clima é esse aí pela Venezuela, né? A posse do Maduro será no dia 10 de janeiro, né, de 2025. E, enfim, essas são as notícias aí do giro latino, né, dando sequência a essa notícia que o Victor trouxe do Boric, né. Bruno, e tem a Bolívia, né, tem o caso da Bolívia lá, que está cada semana também uma movimentação nova lá. O Evo Morales estava em greve de fome, acho que já saiu da greve de fome, né, Bruno? E o processo lá tá também bem conturbado, né? Até assistiu o Bruno Lima Rocha nos traindo, Victor Pino, nos traindo lá no GGN. Não, foi primeiro. Lá tô lá mais de ano. Então. Não, mas cada ida tua lá é uma tradição, é uma traição nova para nós aqui. Ó. Meu Deus do céu. Lá no Observatório de Geopolítica do GGN. Não, estava muito bom o programa lá no Observatório. Assisti, estava sensacional, Bruno. Mas é isso, essas notícias aí, Bruno, aborda esse giro aí para nós. Eu abordo rapidamente, passo para o Victor e já vamos fechar uma hora de programa, gente. Olha só, a questão da mineração só aberta em El Salvador, então, onde eu sei, é uma demanda dos investidores do governo Bukele, tá? Porque tem um esquema aí que é muito louco, né? O Bukele confia em pouquíssima gente. Tipo, 6 ex-colegas de colégio, um cidadão chamado Leopoldo Lopes, que é um venezuelano que tentou um golpe de Estado em 2019, um ex-marine ou ex-forças especiais que era amigo do pai dele de uma fundação de amparo, que ficou como eminência parda gringa no governo dele, e tem uma nova classe, uma nova fração de classe dominante em El Salvador, segundo me relataram gente que mora lá, que é uma parcela de milionários que conseguiram fazer algum dinheiro nos Estados Unidos. Então, estariam chegando com capital e meio que comprando tudo. Eu, sinceramente, a gente nunca sabe quando a mineração tem a ver com esse capital de fora ou é um buraco mais embaixo, né? A gente sabe, por exemplo, do papel terrível de mineradoras canadenses e australianas no mundo inteiro, incluindo Mariana e meu Deus, como chama aquele outro lugar que teve o crime ambiental em Minas Gerais? Brumadinho. Mariana e Brumadinho, exatamente. Tá, como tinha também, o Victor vai lembrar, o chamado Terceiro País, né? Aquela empresa Barrick Gold, uma empresa canadense, que ela tinha glaciares do lado argentino e do lado chileno. Tentava formar um terceiro país. Isso foi na década passada, tá? Era até o governo Cristina que autorizou a mineração. Foi horrível, foi horrível. Mas, enfim, o caso Arévalo, vamos entender bem, foi muita loucura, tá? Porque o presidente assume em janeiro e ele foi eleito, se não me engano, em agosto. Foi uma coisa de louco. Isso foram quase 6 meses de perseguição jurídica a partir da procuradora-geral do país. Então isso aí ia continuar. É um negócio sem pé nem cabeça, dizendo que o partido dele, o partido Semista, tinha juntado assinaturas de forma ilegal.
A acusação é essa. Então, tem outra acusação. E, olha, para encerrar sobre Venezuela, assim, vamos ser franco aqui. Já falou isso várias vezes, né? Não é que o governo Nicolás Maduro seja, meu modesto entendimento, passivo de admiração. Mal comparando é como o governo da Síria, do Oriente Médio. Mas, pelo amor de Deus, cara, que oposição é essa? Não queria separar, né? Uma coisa, outra coisa, né? Que oposição é essa, né? O vovô Gepeto lá que arrumaram para ser candidato, o cara tava como agente em enlace durante o massacre dos jesuítas em El Salvador. O que é isso? Tipo, não tem uma linha de compromisso da oposição venezuelana desde que o Chávez ganhou a eleição em 98, de que, em assumindo o poder novamente, não venderiam a PDVSA, a empresa petrolífera do país, que é responsável por 80% do PIB nacional. A gente não tem uma linha de compromisso. Enfim, passo para o Victor, devolvo para o Luiz, fiquem à vontade, nesse universo aí que, por vezes, a gente fica meio zonzo na América Latina, mas tem que seguir adiante mesmo. Victor, algum registro aí dessa série de notícias aí? Não, cara, eu tô... Sabe o que é? Eu lembro que faz um pouco tempo eu vi um documentário da Netflix, acho que era Netflix, eu vou revisar, eu tô procurando, que era a respeito das mortes em El Salvador. Nossa, não foi nem Netflix, foi um documentário da Anistia Internacional. E eu tô tentando lembrar o nome da ativista que morreu durante a luta pelo fim da mineração em El Salvador. Eu vi esse documentário numa atividade da Anistia Internacional. Vou até procurar, eu estou tentando mesmo procurar e estou com a cabeça nisso, porque o Bukele querer retornar isso é tirar de El Salvador uma mártir da defesa do meio ambiente. É como quando o Bolsonaro quis enterrar a história do Chico Mendes, falando que a Amazônia tem um monte de riqueza, vamos explorar. E falou isso para o Al Gore, pelo amor de Deus. Todo mundo lembra dessa cena deliciosa, deliciosa. A gente ficou um ano esperando o documental que contasse a história completa da cena, que tinha uns 5 minutos. A gente viu 30 segundos no trailer e ficou um ano esperando esse documentário, porque foi animal. Agora eu tô aqui com a cabeça procurando, assim, dando Google em tudo que eu posso no celular para tentar achar esse documentário e até poder recomendar para o pessoal que está aqui assistindo com a gente. Boa, maravilha. Procura mais um pouco aí, enquanto eu dou um abraço aqui na Tereza Vilela, que está chegando conosco aqui. Deixou vários comentários sobre as várias pautas que a gente já trouxe aqui. Agradecer muito a nossa companheira Tereza Vilela, que amanhã, às 9 da noite, toda quarta às 9 da noite, a Tereza Vilela tem um programa sensacional aqui na nossa grade, né? O programa Fala de Mulher, né? Tereza Vilela e convidadas, a Gislana apresenta com ela também, sempre abordando aí os temas da atualidade, né?